Números 14, 8 e 9. O negócio das irmãs é brincadeira, mas é verdade, tá? É brincadeira, mas é verdade. Se o Senhor se agradar de nós, 14, 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, leia comigo o resto. Então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. Então somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Mais uma vez o finalzinho. O Senhor é conosco. Não os temais. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Ajuda-nos na construção desse pensamento e que esta palavra encontre um coração pronto para te ouvir e obedecer, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Tenha a sua Bíblia aberta no capítulo 13 também desse mesmo livro. Vou te pedir em algum momento para você ir nesse texto. Cada fase da vida que viveremos daqui para frente ao longo desse ano de 2018, ouça isso, vai exigir de cada um de nós, uma porção maior de fé e coragem para que a gente venha enfrentar os desafios que temos pela frente. Cada fase, daqui para frente que a gente vai viver, vai exigir da minha vida, vai requerer de mim e de você, porção maior de fé e coragem, para que a gente consiga vencer os desafios que este ano tem pela frente aí para a minha vida e para a sua vida. Mas deixa eu te dar uma palavra de encorajamento nesse momento. Para cada desafio desse ano, um recurso que Deus vai nos colocar às mãos para que a gente consiga vencer cada um deles. Para cada desafio, ouça, Deus nos dará um recurso para que a gente consiga vencer cada desafio. Mas, portanto, pastor, o que Deus vai exigir de mim? O que Deus vai exigir de cada um de nós? Que você use a força que você possui, a fé que você possui. Deus não vai exigir além do que você possui, mas a força que você possui, a fé que você possui, Deus vai exigir de você para que você encare os desafios desse ano e vença os desafios. Diga comigo, Deus exige de mim, Deus requer de mim a força e a fé que eu possuo. Você possui essa força? Eu não duvido disso. Você possui essa fé? Eu não duvido disso. Então use essa força, use essa fé para você enfrentar os desafios que você tem pela frente. Eu há dias atrás disse em Atos capítulo 23, verso 11, que quando Paulo estava se direcionando a Roma, Paulo é preso. Paulo é levado a Jerusalém. Atos 23, se você quiser, abra. 23, 11. O Senhor, quando olhou para Paulo naquela situação, conduzindo Paulo para Roma, Paulo iria passar por Jerusalém, ser preso, ele sai de Éfeso, ele se despede dos presbíteros de Éfeso, se direciona para Jerusalém, e em Jerusalém é preso e levado conduzido até um navio para ser levado até Roma. E no versículo 11 diz o texto que o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse que para Paulo, irmãos? Mas o que ele disse? Olha para mim. Coragem. É o que Deus disse para Paulo. Coragem, Paulo. Pois do mesmo modo que você foi a minha testemunha em Jerusalém, importa que você o seja em Roma. O que Deus estava dizendo para Paulo, irmãos, o que Deus está dizendo para aquele homem é que ele iria chegar em Roma de uma forma ou de outra, com tribulações ou sem tribulações. Atos 27.
nos mostra que Paulo encara logo de início da sua viagem uma grande tempestade. Quando Paulo se apresenta ao lado, quando Deus se apresenta ao lado de Paulo, coloca-se ao lado dele e olha para Paulo e diz: Paulo, coragem, pois do mesmo modo que você está aqui hoje testemunhando, importa que você vá a Roma. Deus estava garantindo que Paulo iria chegar em Roma, independente do que ele iria atravessar no navio. Quando Deus chegou a Paulo e disse: Paulo, não tenha medo, eu só quero que você tenha coragem, você vai chegar a Roma. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você vai conseguir chegar ao fim deste ano vitorioso em tudo aquilo que você empreender fazer na sua vida. Deus está garantindo através da sua palavra a mim e a você, que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos séculos. Não é uma palavra simplesmente para deixar você animado, é uma palavra para chamar a esperança ao seu coração. Porque palavras de desânimo todos os dias eu tenho ouvido pela televisão. Eu às vezes acordo 5 horas da manhã, ligo hora 1 para assistir as notícias, só tem desgraça, só tem problema. Eu não estou aqui interessado em encher a sua cabeça com palavrinhas de efeito, dizendo: olha, Deus é contigo, você não. Eu estou querendo encher o seu coração de esperança da palavra de Deus. Nosso chamado, nosso papel não é tentar formar aqui pessoas que vão sair da igreja e dizer: olha, tudo que eu colocar a minha mão, Deus vai... Não, é conscientes de que tribulações vão ocorrer na nossa vida, mas sobretudo colocar esperança no coração de um povo que é amassado todos os dias por anúncios, por uma investida do diabo, tentando desencorajar pessoas. Uma família essa semana foi destruída por um filho, com um filho nas drogas. Uma família me procurou e disse: pastor, agora eu perdi de fato o meu filho. Por quê, minha irmã? Porque o que estava ruim piorou. Meu filho agora está realmente usando cocaína. Meu filho agora mergulhou nas drogas. Ele agora de fato disse que não quer mais voltar para o reino, não quer mais voltar para casa. O que ele quer é as drogas. Como é que a gente não tem uma palavra de ânimo para uma vida dessa? Como a igreja, um pastor, um irmão, uma irmã não tem uma palavra de esperança? O meu objetivo nessa noite não é promover uma frase de efeito no seu coração, mas promover esperança nele, para que você saia daqui hoje dizendo assim: Deus é comigo. Diga comigo: Deus é comigo. O que Ele vai exigir de nós é somente aquilo que nós possuímos. Deus chama Josué e diz: Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu estou contigo. O que Deus exige de Josué não é nada mais do que ele possuía: coragem, disposição. Mas, irmãos, o mais que a gente não conseguir, Deus providencia para nós e vai à nossa frente. Eu creio nisso. Eu acredito num Deus que Ele usa o que eu tenho, a coragem, a minha fé, a minha disposição, mas o que eu não posso fazer, o que a minha capacidade é limitada a fazer, Deus, Ele vai diante de mim abrindo portas. Coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você foi aqui, você será em Roma. Deus estava garantindo a Paulo que não importam as circunstâncias, não importava a tribulação que ele iria passar, Deus iria levá-lo a Roma, e lá a Roma ele chegou. Irmãos, você vai chegar também. Persevere, coragem, creia. Mateus 8, 23, se você só quiser anotar, eu li esse texto na quarta-feira. No episódio da primeira tempestade, Jesus ainda, olha para mim rapidinho, depois você procura 8, 23 de Mateus. Jesus ainda tinha homens tímidos andando ao seu lado. No episódio da primeira tempestade, os homens que estavam com ele, interessante que ele estava no barco. Os homens que estavam no barco com Jesus eram tímidos, eram homens de pequena fé, eram homens que olhavam, andavam com Jesus, e Bispo Rubem falou isso pela manhã. Há pessoas que andam com Jesus, estão ao lado dele, mas não conseguem ver o que ele é capaz de fazer. Continua ainda com a sua cabeça baixa, continua ainda com as perspectivas na sua altura, não na altura da grandiosidade do poder de Deus. Ainda estão com os olhos como os de Saul. Saul olhava para aquele grande homem, que de fato ele era um homem grande, mas Davi olhava para um homem incircunciso que estava afrontando Deus. Então a visão de Davi, o que diferencia de Saul, é que ele olhava pela perspectiva de Deus, ele não olhava pela perspectiva dos homens.
Então há pessoas que andam com Jesus, mas ainda olham com as perspectivas humanas, não olham com as perspectivas espirituais. Não olham para um Deus que pode fazer, irmãos. Deus pode, diga comigo, Deus pode. Homens tímidos estavam ainda ao lado de Jesus, todos os dias, ouça isso. Jesus precisava construir na mente deles a ideia de seguirem em frente. É isso que a gente faz cada culto, na juventude, nos adolescentes, nas mulheres, nos homens, no culto público, no CETEB, no CIAB, todos os dias, como Jesus tentando ali com aqueles homens, cada dia imprimir na mente deles a ideia de seguirem em frente. Diga comigo, eu vou seguir em frente. Todos os dias Jesus, de alguma forma didática, colocando eles numa tempestade, mostrando para eles na cura de um endemoniado, mostrando para ele na multiplicação de pães e peixes. De alguma forma Jesus estava dizendo para eles, sigam em frente. Todos os dias, de alguma forma, nós estamos tentando mostrar para os irmãos e dizer, irmãos, sigam, prossigam, sigam nessa jornada, por mais que seja difícil, por mais que a dificuldade esteja aí, patente, latente em você, não desista, não olhe para trás. Cada dia Jesus ia construindo na mente deles e fazendo crescer à medida que caminhavam. Não adianta pensar que crescemos enquanto estamos parados, enrolando o dedo e dizendo, ó vida, ó azar. Crescimento ocorre com a caminhada, crescimento ocorre com o interesse em estudar as Escrituras, crescimento ocorre com o interesse de virmos aos cultos de segunda-feira e nos submetermos a Deus, dizendo, Senhor, me dá uma direção. O que é que eu preciso mudar? E todos os dias Jesus vinha desenvolvendo a fé deles à medida que as adversidades também chegavam. Quando chega no capítulo 14, a partir do versículo 22, era a segunda tempestade. E para agravar a situação, Jesus não estava no barco. Na primeira, eles estavam ali com Jesus, e Jesus estava dormindo, e eles simplesmente temeram. E Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus ainda tinha homens tímidos com ele, medrosos, caminhando, mas preocupados, caminhando, mas ainda tentando dar um jeito de arrumar uma escora. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos um Deus que nos ampara todos os dias. Eu levanto pela graça de Deus, me mantenho de pé e caminho pela graça de Deus. Não é por mim mesmo, não somos os pastores aqui, mas pela graça de Deus. Todos os dias Ele me encoraja para que eu desenvolva a minha fé por meio das adversidades, irmãos. E nesses desafios, aqueles homens foram avaliados e estimulados na sua fé. Eu creio, irmãos, que esse ano Deus nos reserva grandes coisas. Você crê nisso? Eu creio num Deus que está nos reservando esse ano grandes coisas, que é na área emocional. Eu creio que Deus há de libertar pessoas dessa praga, irmão, de depressão que tem destruído a vida de pessoas. Eu creio que Deus é um Deus que é poderoso, que neste ano, para estar livrando pessoas deste mal chamado depressão, que assolou a sua vida o ano inteiro passado. Eu creio que seja um ano que Deus reserva para você grandes surpresas dentro da sua casa, onde seus filhos voltarão, seus filhos se prostrarão na presença de Deus, onde a sua casa vai servir o Senhor novamente. Creio. Eu prego aquilo que eu acredito, irmãos. Eu acredito num Deus que esse ano, você que é comerciante, você que é funcionário público, ou você é federal, ou você trabalha numa estatal, ou numa lojinha. Ah, pastor, estão mandando todo mundo embora. É um ano que Deus reserva grandes coisas para nós. Eu acredito assim. Chegávamos um tempo atrás numa propriedade que a gente estava querendo comprar. Aí a minha filha parou na porta assim, eu falei assim, você que vai orar. Você que vai orar. Não tem dinheiro, mas tem fé. Preciso para uma necessidade futura. Eu falei, já é nosso. Ela estendeu a mão e disse, Senhor, que ninguém compre esse negócio. Que ninguém compre isso aqui. Senão nós. Eu e minha família. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Você acredita? Porque eu não tenho dúvida. Fui no site. O negócio está lá quase 6 meses parado.
Cheguei na porta do meu galpão, trabalhando de aluguel. Pegou fogo a minha loja. Parei na porta do galpão, pisei com o pé direito e esquerdo, nem lembro qual foi. Botei a mão na porta. Eu disse, Senhor, ninguém vai comprar esse lugar. Eu não tenho um tostão para comprar, mas esse lugar é meu. 200 mil, ofereci 50, paguei 35. Entende? 200 mil, ofereci 50, gastei 35 mil, está lá me rendendo um aluguel todo mês, para a glória de Deus. Eu creio. Eu creio que é um ano que Deus vai abrir portas para a sua vida. Minha palavra nesse ano, nesse momento é de encorajamento para a sua vida. Mas a gente vai olhar para esse texto e a gente vai tirar ensinamentos fantásticos. A promessa que os filhos de Israel herdariam a terra, capítulo 13, ela estava diretamente ligada, ouça com atenção, ao enfrentamento com alguns desafios. Não era simplesmente uma promessa, sem que não houvesse da parte deles um esforço. Ah, pastor, o senhor sempre prega com a ideia de que a gente precisa fazer alguma coisa para alcançar. E a graça? Eu acredito na graça de Deus. No que tange a salvação, você pode subir montanhas, você pode descer mais profundo dos mares. Sem a graça, tu não é salvo. Não é por esforço, não é por merecimento, não é por bondade, não é por obra, é por Cristo, somente Cristo. Mas no que diz respeito ao mais na nossa vida caminhada cristã, Paulo é um dos encorajadores de dizer que nós precisamos mortificar, santificar, crescer, orar, caminhar, jejuar, pedir, crer. Então, quando eu olho para a promessa que os filhos de Israel herdariam a terra, essa promessa estava condicionada a um enfrentamento com alguns desafios e também algumas exigências. A exemplo do texto, irmãos, será que Deus vai exigir de mim e de você para esse ano de 2018? Vamos ver nesse texto? A primeira coisa que Deus vai exigir de nós, que esse texto mostra para mim, que Deus exigiu desse povo, requereu desse povo, foi o cumprimento da palavra dele. Diga comigo, o cumprimento da palavra de Deus. Versículos 1 e 2 do capítulo 13. Olha o que diz o texto. 2 e 3. Aliás, perdão, 1 e 2. É porque a gente não vê verso aqui. Diz o Senhor a Moisés o quê? Envia homens que espiem a terra de Canaã. Vamos olhar o texto com carinho? Olha o que diz o texto no versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e lhes disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se forte ou fraco, poucos ou muitos, qual é a terra que habita, se boa ou má, e tais são as cidades em que habitais, ou que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Verso 20, leia comigo. Também a terra, se fértil ou estéril, e nela há matas ou não, tem ânimo, tem de bom ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias o quê? Os dias das primícias das uvas. A primeira coisa que Deus queria que aquele povo, que aqueles espias pudessem fazer, era simplesmente cumprir o que Deus havia determinado por intermédio de Moisés. Mas há um detalhe interessante nesse texto. Que ordem foi essa, pastor? A ordem de Deus aos espias não foi para cumprir um protocolo. Não foi para cumprir uma formalidade. Deus não ordenou aqueles homens para entrar numa terra, para escrever um relatório, entregar a Moisés e voltar para cada um, para a sua tribo e ali permanecer. Não. Ouça com atenção. O propósito de Deus era enviá-los, não como espias, como meros informantes de um relatório a Moisés, mas como donos de uma terra. O objetivo de Deus
Na mentalidade deles era que eles tinham que entrar naquela terra possuindo aquela terra, dizendo: esta terra é minha, não pertence a mais ninguém. Porque a promessa que Deus deu a eles é: envia a homens a uma terra que eu hei de dar a eles. Eles já tinham uma promessa que Deus haveria de dar, então eles não tinham que entrar com o pensamento: eu vou escrever um bom relatório para Moisés, eu vou escrever aqui que é tudo bom, tudo maravilhoso, que tem uvas maravilhosas. Não, eu vou entrar e dizer assim: Moisés, tudo isso tem, é tudo nosso. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas já entram nos seus desafios pensando no pior. Elas já começam um empreendimento na sua vida, elas já começam um ano dizendo assim: vai dar tudo errado. Vai dar tudo certo para a glória de Deus na sua vida. Não será fácil. Nada será. A vida com Deus não é fácil. A vida com Deus é uma vida trabalhosa. A vida com Deus é uma vida pela fé. É uma vida vivida a cada dia. Todos os dias nós precisamos semear um pouquinho mais. E quando semeamos, aguardamos aquela semente germinar, crescer, para colhermos os bons frutos dela. Irmãos, mas com Deus não tem vida fácil. Mas a mentalidade deles é que eles entraram naquilo com o simples propósito de entregar um relatório a Moisés. Mas Deus queria que eles entrassem como donos daquela terra, possuidores daquela terra. Irmãos, não olhe para a sua casa, para os seus filhos, para os seus empreendimentos, simplesmente como pessoas que estão cumprindo um propósito simples. Entre como um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio de autoridade e fé, dizendo assim: isto aqui é meu, eu e minha casa servimos ao Senhor. Essas portas não vão se fechar. Você que tem um comércio, não feche as portas esse ano, pelo contrário, dê um jeito. Do limão faz a limonada, acabou, não quem quer comprar limonada, faz sacolé e vende. Coloca lá no saquinho, bota no congelador, mas não feche o seu comércio. Ah, o pastor Otávio tinha uma loja, um galpão lá dentro de Marapicu com o seu ex-cunhado, tinha. Quando fechou, todo mundo dizendo: acabou. Eu falei: está começando. Porque lá eu aprendi muita coisa boa. E quando eu saí de lá, foi que Deus me abençoou. E eu comecei a galgar degraus e ganhar dinheiro de fato naquela época. Fecha? Não, vou continuar. Você que tem um comércio, é um ano de avançar, não é ano de parar. É um ano de continuar acreditando que Deus vai te dar vitória em tudo que você colocar nas suas mãos. Minha palavra não é de ânimo simplesmente para você sair daqui animadinho, para você sair daqui crendo que Deus é contigo nessa noite. Deus é contigo nessa noite. Temos ali nossa irmã que tem comércio, enfrenta desafios, enfrenta lutas, mas Deus tem mantido de pé e portas abertas, e esse ano não vai ser diferente, irmãos, eu creio. Que Deus queria que todos eles tivessem esse pensamento, mas só 2 homens, você conhece muito bem a história, tinha esse pensamento. Entraram como donos, entraram como possuidores, entraram ali acreditando: não, vocês estão dizendo, não tem nada a ver. Deus é poderoso, Ele pode abrir portas. Eu contei uma história um tempo atrás de um pastor que comprou um galpão num lugar de São Paulo onde dava 2,5 metros de água. Os membros da igreja desse pastor: não compra, pastor, é loucura. Estava mais ou menos uns 25 milhões. Deu uma enchente, o negócio transbordou, o galpão ficou quase todo embaixo d'água. O pastor foi lá e disse: não tenho um tostão, mas se você me vender este imóvel por 5 milhões, eu te pago 500 mil por mês. O cara foi e vendeu por 5 milhões, por 500 mil por mês para o pastor. Não faltou, não demorou 6 meses. O governo de São Paulo começou a criar os piscinões para reter a água da chuva e não alagar os imóveis. Sabe aonde colocaram um piscinão? A 500 metros da igreja do pastor. De 25, valia 50 milhões o imóvel dele, porque não enchia mais nem o imóvel dele, nem as casas dos vizinhos. Sabe o que é isso? Isso é fé, irmãos. Quando compramos o terreno em Jardim Alvorada, Anderson lembra disso. Ninguém queria. Anderson foi um dos que estavam conosco lá. Enchia de água a bater aqui, né, Anderson? Correnteza que se parasse um carro, o carro ia embora. Pastor, vai encorajar o bispo Rubem a comprar? Eu falei: é ali mesmo que nós vamos construir a igreja. Chegamos lá, 210 mil reais.
O bispo deu uma entrada, pagou as parcelas. Passa uma água lá hoje? Passa, um pouquinho. Mas olha a igreja construída. Para a glória de Deus. Estávamos cavando, eu e o irmão dele, fazendo os tapumes da frente. Passou um cara com uma Harley Davidson, aquela motona grandona, e eu estava cavando junto com o André para fazer os tapumes. Alguém aí perguntou, o que vai ser isso aqui? Vai ser um condomínio? Eu falei assim, vai, muitas famílias vão morar aqui. Aí o dono não quer vender não. Isso aqui dava um condomínio bonito de prédios aqui, dava para ganhar um dinheiro. Eu falei, mas vai ser um condomínio, vai morar gente pra caramba aqui. Só que vão morar de vez em quando, né? Vai vir domingo de noite, vai vir segunda, vai vir quarta. E está lá uma igreja bonita, abençoada, uma casa para muitos moradores. Para quê? Para a glória de Deus, irmãos. Tudo isso é fé. Tudo isso é fé. O que Deus queria daqueles homens é que eles simplesmente acreditassem que aquela terra era deles. Qual a exigência para esse ano, pastor? Que você confie na palavra de Deus. Confie naquilo que Deus lhe falou. Semeie. Semeie. Diga comigo, eu vou semear. Quando Jeremias foi chamado por Deus, Jeremias teve medo. E por várias vezes Deus encorajou Jeremias. Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei. Te chamei para construir e para derribar. Para plantar e para arrancar. Mesmo assim ele ficou com medo. Deus disse para ele, disse assim, Jeremias, o que você está vendo ali, Jeremias? Eu vejo um pé de amendoeira. Ele disse assim, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Não tenha medo. Cumpra a palavra de Deus. O que nos cabe não é sermos cumpridores de propósitos sem sentido. Virmos à igreja, cumprimos um ritual de virmos aqui, ouvirmos uma palavra e saímos daqui pulando animados. Não, nosso propósito é entrar aqui para adorar a Deus, saímos daqui estimulados na nossa fé, para prosseguirmos a nossa jornada, quer com dificuldade, quer não, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O que cabe a Deus, Ele faz. O que Deus exige de nós é que creiamos e sigamos a nossa jornada. Que Deus te dê vitória em tudo que você colocar as suas mãos no ano 2018. Que Deus te confira o desejo do seu coração nesse ano. É o meu desejo. Feliz 2018 e próspero 2018 para você. Vamos servir o Senhor.